fazer na primeira leitura tudo que é palavra, que é importante de acordo com o tema. Se é o enunciado, por exemplo, começou a falar fulano fez o requerimento de habilitação ou pede casamento. Mas ele tem 16 anos, marca 16 anos porque vai pedir a autorização dos pais. Mas um pai morreu, opa, a mãe tem exclusividade do poder familiar. Vai imaginando. E nessa imaginação vai marcando tudo que te fez imaginar uma consequência. E aí, se é uma coisa muito rara que vem na sua cabeça, nossa, eu não posso deixar de observar isso, anota. Nem terminou de ler. Anota, autorização da mãe. Emancipado, precisa, sabe? Vai anotando tudo. Na primeira leitura. O que vai acontecer na segunda? Mesmo que você já está vinculado à sua interpretação, o que você marcou vai te fazer lembrar de algo que eventualmente não está na sua interpretação. Que você viu na primeira leitura e com certeza com essa segunda leitura viciada, você vai esquecer de algum detalhe. Só que na primeira leitura você marcou, você não vai esquecer. Tá? Muito cuidado, façam essa leitura. A primeira leitura é a mais importante. Da segunda para frente, a gente já vai procurar informações que confirmem a nossa interpretação. Aí é um perigo. Bom? Então, e muito cuidado, porque é exatamente isso que acontece. Olha, eu estou preocupada em qual que é a consequência de não se provar que houve partilha de bens do casamento anterior, do divorciado e do viúvo. Mas o que se está perguntando é se o separado judicialmente, extrajudicialmente, pode se casar. Olha que simples. A gente viaja lá no complexo, eu estou perguntando aqui, pequenininho. Aí a gente dá uma questão de graça. Tá? Muito, muito, muito cuidado. Então, a competência está ligada à residência dos contraentes. Vão fazer o requerimento, vão juntar todos os documentos necessários. O registrador, com todos os documentos, vai verificar se está tudo ok, se está tudo correto. Vai registrar no livro D, que aqui em Santa Catarina pode ser eletrônico, pode ser. Não precisa ser, tá? Então, o sistema deles já tem tudo isso para ter o livro eletrônico. Mas e se o registrador quiser imprimir? Não é proibido. Na lei, manda imprimir. Então, extrai o edital, 15 dias exposto esse edital na sede do cartório. E aí, esse edital de proclamas que está sendo exposto por 15 dias, ele vai ser publicado no jornal, se naquela circunscrição existe um jornal de grande circulação, para que eu possa publicar nele também. Após 15 dias, contado esse prazo de acordo com a contagem geral de prazos e não do CPC. Então, não são 15 dias úteis, são 15 dias corridos. Então, é aquela regra geral, eu vou excluir o dia do início, incluir o dia do fim. Vou contar 15 dias, eu não posso começar a contagem num dia não útil e não posso finalizar essa contagem num dia não útil. Eu vou prorrogar para o próximo dia, como o último dia, e aí no dia seguinte eu vou certificar que não houve oposição de impedimentos. Tá bom? E aí, pessoal, certifiquei que não houve oposição de impedimentos. Dependendo do estado, eu posso já ter enviado esse processo para o Ministério Público. Dependendo do estado, o Ministério Público exige que passe esse prazo primeiro de 15 dias, só para depois ele se manifestar, tá? Aqui não existe essa exigência, então tem que mandar para o Ministério Público. Professora, você está mais uma vez ficando doida. Que história que é essa se eu já estou sabendo que o Ministério Público não está mais manifestando em procedimentos de habilitação? Cuidado, não existe alteração na lei. O que aconteceu? Uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, há muito tempo atrás, 2012, eu acho, dizendo o seguinte: o promotor não precisa, ele pode se abster de manifestar nos procedimentos ligados ao registro civil, que na época era obrigatório mandar as retificações, transcrição, tudo para o promotor. Então ele pode se abster de manifestar nesses procedimentos, inclusive no processo de habilitação. Mas a regra do Código Civil fala que o registrador civil tem que mandar o processo para o Ministério Público. E o Conselho Nacional do Ministério Público, eles não fazem lei, muito menos regra para o registrador civil. Não altera o Código Civil. Então ficou um conflito, porque o Ministério Público pode se abster, mas nós não podemos deixar de mandar, que é a nossa obrigação. Ato solene risco de nulidade. O que eu vou fazer? Houve uma consulta pelo Tribunal de Justiça de Minas, inclusive, para o Conselho Nacional do Ministério Público perguntando, para a Corregedoria, perdão, do Ministério Público perguntando o que fazer nessas situações. Aí a Corregedoria respondeu que nós não estamos
dispensados de enviar e o Ministério Público não precisa manifestar. Então, nós temos que enviar. Chegando lá, o Ministério Público vai carimbar, emitir, fazer ofício, qualquer coisa, dizendo em cada processo que ele se abstém de manifestar. Olha que difícil. Eu vim para dizer que não venho, né? Então, então, o que acontece? Essa dificuldade toda, na prática, não é isso que está acontecendo. Em regra, é isso que ocorreu, tá? Isso está tudo formalizado em consultas expressas e tudo. Na prática, o Ministério Público fala, me abstenho, manda para o juiz faz uma portaria e o registrador se abstém de enviar, inclusive, porque o corregedor local já disse que ele não precisa mais encaminhar, tendo em vista que o promotor não vai manifestar. Chegou promotor novo na comarca, mudou de promotor. Esse quer manifestar. O que vai acontecer? Vai ter que ser revogada a portaria do juiz, porque nós não ficamos dispensados de encaminhar. Nós ficamos dispensados em função do direito do promotor de se abster de manifestar. Para facilitar, por economia processual, o juiz falou, não precisa mandar. Então, tira uma cópia da portaria, inclui em todos os processos a portaria, dizendo que não tem manifestação porque estávamos dispensados de enviar por portaria do juiz, tá? Mas se voltou um promotor, ele tem todo o direito de manifestar. Aí, nessa situação, nós temos que voltar a encaminhar, tá bom? Porque é uma exigência do Código Civil que nós não estamos dispensados dela. E aí, gente, em qual situação que obrigatoriamente o Ministério Público é uma obrigação deles e não do registrador? Que o Ministério, isso tem que constar da portaria. O Ministério Público não pode se abster de manifestar em processos que tenham envolvidos menores. Então, se é um processo de um menor entre 16 e 18 incompletos, aí tem que encaminhar para o Ministério Público, porque ele tem o dever de tutela desses menores. Aí ele tem que observar se foram cumpridas as exigências legais, tá? Alguns dispensam de todos, mas aí tem que estar totalmente expresso. Tranquilo? E relatar, nós falamos da habilitação. E se um dos noivos mora no Piauí, o outro contraente mora aqui em Florianópolis? Pode. Eles podem se casar? Claro que podem. E qual que vai ser a regra, gente? Onde vai ser esse casamento? Eles escolhem. Não tem que ser de acordo com o município, com o local de residência dos contraentes? Se são 2 locais, eles escolhem em qual local que vai ser. Escolhem lá o estado que tem um procedimento mais simples, porém, eles vão requerer habilitação em um dos cartórios e no outro vai ter que ser também publicado esse edital de proclamas. Lembra que esse desnecessário tem por objetivo dar publicidade e ver se alguém se manifesta falando que eles não podem se casar? Que nós chamamos de oposição de impedimentos. Então, se é para essa finalidade, eu preciso publicar não só no local de uma das residências, eu tenho que publicar nas duas. Eu tenho que cumprir a finalidade da possibilidade de todos os membros da sociedade se manifestarem ali acerca daquele casamento. Então, eu tenho que publicar, eu vou pegar o requerimento, vou conferir os documentos todos, vou fazer o registro no livro D, publicar o edital, vou fazer outra via do edital para publicar por 15 dias, do mesmo jeito, lá no outro cartório, e no outro cartório vai ficar por 15 dias e ele vai ver se ele precisa ou não publicar no jornal, se tem ou não jornal de grande circulação. Finalizou ali essa exposição, ele vai expedir uma certidão dizendo que publicou por 15 dias e não foi apresentado nenhum impedimento para o casamento. Então, aí manda essa certidão falando que não houve oposição, a certidão do edital do outro cartório, mais a certidão do edital do cartório habilitante, mais a solução acerca do Ministério Público, ou a portaria, ou a manifestação, ou etc., ou a dispensa dele em cada processo. Resolvida a questão do Ministério Público, os noivos estão habilitados para o casamento. Aí, então, vai ser expedido o certificado de habilitação, que nada mais é do que uma certidão com todos os elementos do registro necessários para o registro e o resumo de tudo que ocorreu durante o processo. Eu vou falar tudo isso que eu acabei de falar aqui. Eu vou falar que foi publicado o edital num cartório, no jornal, no outro cartório, no outro jornal, expedida a certidão de não oposição de impedimentos num cartório, no outro, manifestação do MP ou não, portaria tal do juiz. Eu vou contar essa historinha no certificado de habilitação e eu sou obrigada a mencionar nesse certificado onde são os registros anteriores de cada um dos noivos. Então, se um apresentou uma certidão de nascimento, porque era solteiro, o outro apresentou uma de casamento com averbação de divórcio, porque era divorciado,
Na certidão de habilitação eu vou mencionar essas informações do nascimento e do casamento anterior, por quê? Por quê? Qual que é o próximo passo depois que eles estão habilitados para o casamento? Via de regra, nós temos já a possibilidade de marcar a celebração do casamento. Quem defere essa marcação é o juiz de paz. Ele é que vai presidir a celebração do casamento.